Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar aqui a nossa discussão aqui sobre o mal-estar da civilização. A gente está começando pelo final, né? Começando aí numa obra tardia do Freud, mas eu acho que se justifica, né, pelo nosso projeto, se justifica pela importância dessa obra. Aliás, o que você acha, Fabiano, sobre essa escolha aí? Você também está concordando com ela? Não, primeiro, boa noite, né? Fala, Eduardo, tudo bom, gente? Então, não só estou de acordo, como eu acho que é uma das pedras fundamentais, assim, da nossa ideia em trazer a psicanálise, ou né, não trazer para fora, mas estabelecer relações da psicanálise com outras reflexões de outras áreas do saber, mas especialmente das humanidades, né? E especificamente esse texto do Freud, ele é um dos grandes textos do século XX. Isso me parece, né, um texto incontornável. Muito do que foi feito depois na filosofia e nas ciências humanas foi feito com ou contra esse texto, né? Essa é uma razão, mas ele é um texto clássico no sentido forte do termo, né? É um texto que está sempre vivo, está sempre apto a novas leituras, releituras, novas críticas. Então é um texto que está muito longe de estar morto, muito pelo contrário, né? Está sempre no nosso cangote, digamos assim, né? Justamente, eu acho inclusive que ele tem uma pregnância assim muito interessante para o nosso tempo, né? O que a gente tem vivido, tanto quando a gente fala desses movimentos políticos de direita, mas também de esquerda, eu acho que o mal-estar é algo que está presente, né? Esses sentimentos de culpa, essa maneira como esse ser humano que nasce assim num completo desamparo, né, vai dando destino a essas pulsões. Então, eu acho que a ideia do desamparo, que surge já no começo do texto do Freud, enfim, é uma ideia que está muito presente hoje, né? O medo do desamparo, né? Essa ideia que a gente tem, que a gente, inclusive, mais para frente podia desenvolver sobre a questão da cultura do cancelamento, coisas assim, como que o medo do desamparo, né, leva o ser humano a se submeter à cultura, né, à civilização. Aliás, o termo, enfim, o do meu texto está como civilização, o teu de cultura. Você tem aí uma ideia dessas traduções, né, Fabiano? Uhum. Bom, só que antes de a gente comentar sobre a tradução, né, tem uma coisa que é muito interessante nesse texto do Freud, né, é que pensar um pouquinho também dentro da, como é que a gente pode pensar esse texto dentro da produção, do contexto de produção, né, tanto no contexto histórico que o Freud estava inserido, quanto dentro da própria obra dele, né, quer dizer, a primeira coisa é que esse texto foi escrito em 1929, num contexto muito tenso na Europa ocidental, né? Quer dizer, pós a catástrofe da Primeira Guerra, né? Quer dizer, todo o sonho da Belle Époque do século XIX ruiu com a Primeira Guerra. Então, e ao mesmo tempo você tem a ascensão dos fascismos, né? Na Itália e na Alemanha. Já é né, quer dizer, um momento da obra do Freud que o Freud desenvolve toda a teoria, né, toda a metapsicologia freudiana desenvolvida nos anos 10. E no começo dos anos 20 você tem uma transformação de certos pressupostos dessa metapsicologia do Freud, né? Quer dizer, principalmente a teoria das pulsões, né? Você tem além do princípio do prazer como essa torção a partir da ideia da pulsão de morte, né? E você tem a construção da segunda tópica, né? No começo dos anos 20. E esse livro traz justamente a entrada de um outro lugar, né? De um outro lugar, justamente da segunda tópica, que é a ideia do supereu, que aparece bastante marcada nesse texto específico. Então, bom, o que eu quero dizer com isso, né? É interessante como esse texto justamente está no limiar entre o que a gente pode chamar de um texto sociológico, quer dizer, uma reflexão sobre a cultura, a gente está falando sobre cultura e civilização aqui, né? A gente vai falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo que o Freud pensa sobre cultura e pensa sobre uma certa ideia de civilização, a gente já vai falar sobre isso, mas a partir de pressupostos e da teoria metapsicológica dele. Ele vai dizer, olha, eu vou tentar fazer uma reflexão numa escala
que a gente chama de sociológica, cultural, a partir de certas ideias que eu desenvolvi na clínica. Né? Quer dizer, isso é bastante interessante porque tem um limite, tá bem no limite ali. Eu vou chamar de limite, né? Um espaço liminar que a gente gosta, né, da ideia de Isso. liminaridade. Ele está ali nesse espaço liminar entre o clínico sociológico, e eu acho que esse texto também nos mostra como a própria psicanálise está nesse lugar. Quer dizer, Eu não há justamente. como pensar, não tem como pensar o aparelho psíquico, ou né, a ideia de sujeito depois do Lacan, enfim, sem pensar isso que a gente chama de social. Né? Não, é verdade, né? Você vê como que todos os sintomas que aparecem, o tanto de aspectos sociais que a gente pode depreender deles, né? E eu acho que fica difícil a gente ter uma clínica psicanalítica que não seja também uma clínica que tenha uma abertura para esse conhecimento sociológico, antropológico. A gente tem que ter uma noção do que está acontecendo no mundo, porque senão é impossível de a gente entender como que se estrutura também a psique de cada um na clínica, né? Porque os sintomas que reagem justamente a um conteúdo com ideias, né, que são provenientes do universo cultural, né, ele então volta como um destino das pulsões, né, através dos sintomas, e eu acho que fica difícil você entender muito desses sintomas se você não tiver alguma ideia sobre o funcionamento da própria cultura. Então, a impressão que me dá é que é importante também para o psicanalista ter uma noção das representações sociais e das dinâmicas de poder também, né, que fazem com que as pessoas sejam obrigadas a abrir mão das suas pulsões ou a dar outras destinações para as suas pulsões. Né? Então, eu acho que esse ser que nasce desamparado, né, ele se defronta logo de cara com uma série de restrições, né, com uma série de impossibilidades para o exercício do seu princípio do prazer. Né? Então, à medida que ele vai construindo essa ideia do princípio de realidade, uma série de questões vão ficando para trás, vão ficando recalcadas, mas a um certo custo, né? Ao custo justamente desse mal-estar, né? O mal-estar que vai surgindo conforme a cultura vai sendo interiorizada pelo sujeito, né? Então, o que a princípio era a figura do pai, né? A figura da lei que surgia justamente nesses objetos assim mais próximos ao bebê, né, com o tempo vai se transferindo para a cultura em geral. E o medo do desamparo que se tem nesse primeiro momento também, que é o desamparo das figuras familiares, vai se transformando também num medo de um desamparo social. Né? Daí também aquela ideia de superego cultural, eu acho que também faz bastante sentido. Né? É. É interessante a ideia. Tanto para, né, vamos pensar. Eu tinha uma professora, isso é interessante, que ela sempre fazia uma provocação, né, a professora da antropologia, né, porque eu tenho formação em antropologia. E ela sempre fazia uma provocação com os alunos assim. Ela sempre dizia: para vocês entenderem o texto ou o livro, você precisa entender o título do livro e o título do texto. Então ela sempre perguntava pra gente de sacanagem, mas era uma sacanagem muito séria. Né? Então ela pensa assim, bom, gente, por que o texto se chama Mal-Estar na Cultura? Ela sempre fazia essa questão. Né? Ou com outros textos ela fazia a questão assim, por que o nome do livro é esse nome do livro? Na antropologia é muito complicado, porque os antropólogos são muito safadinhos com nomes de livro. Né? Porque eles pegam frases dos seus interlocutores e transformam, né? É um costume da antropologia ter nomes bonitinhos ou nomes divertidos de texto. Mas é interessante pensar no título do livro, né? Aí tem a ver com a tradução também, né? Mas a ideia de mal-estar, que aí tem a ver com a noção de desamparo primordial que você está colocando. E aí também tem a ideia de cultura, né? Você falou, né, da diferenciação entre cultura e civilização, a diferença de tradução entre o que foi feito pelo Paulo César de Souza lá da Companhia das Letras e a edição recente da Autêntica que traz como título Mal-Estar na Cultura, né? Bom, isso bem rapidinho, tem toda uma discussão sobre isso, mas o Gilson Iannini, que escreveu o prefácio da Autêntica, ele vai dizer assim, olha, o Freud tomou uma escolha deliberada pelo termo cultura, porque ele era muito fã da noção de cultura dos antropólogos, né?
os antropólogos lá do século XIX, do final do século XIX. O Edward Tylor, são os pais da antropologia moderna. Né? Eles tinham uma concepção de cultura em que cultura é tudo aquilo que os grupos humanos produzem. Né? Essencialmente, né? Ele elenca, ele faz uma lista assim, cultura é tudo aquilo que a gente pode falar de costumes, ritos, objetos materiais, cultura material. Tem uma definição do Tyler que é um monte de vírgula, assim, vírgula, 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 né? E o Freud está pensando nessa ideia de cultura em diferenciação ou em relação à noção de cultura dos alemães do século XIX, né? Quer dizer, aquela ideia que tem a ver com espírito, com um certo espírito de uma comunidade. E existia uma discussão já na Alemanha no final do século XIX como se os germânicos fossem os únicos a ter acesso exclusivo a esse espírito, né? Os únicos que conheciam de fato esse seu espírito coletivo, digamos assim. E o Freud vai dizer assim, não, isso aí vai dar ruim. Eu acho mais interessante a ideia de cultura lá dos antropólogos. E tanto que na tradução, na tradução, no título original em alemão, é Kultur é o termo que ele usa. Mas não é o mesmo cultura dos alemães do tempo dele. Ele está falando mais dos antropólogos. E a ideia de mal-estar é muito legal, né? Eu acho que o termo mal-estar, que nem a gente estava conversando, né, Eduardo, antes de gravar aqui, de que o Freud vai dizer assim, olha, tem um aspecto que é inescapável da condição humana, ou tem certos aspectos, certas questões que são inescapáveis da condição humana, que só é possível, a vida só é possível numa condição de mal-estar, quer dizer, de um estar no mundo, mas um estar no mundo implica em lidar com certa falta, com certas relações que nos causam sofrimento, que nos causam medo da perda, né? Isso que o Freud vai chamar de mal-estar. Não há vida possível no mundo sem mal-estar. E tem um outro aspecto para além disso, é que a gente tem uma lógica de funcionamento psíquico que faz com que a gente tenha tendência, ou certas tendências, né? Que são agressivas, que a gente pode destruir o outro que nos cuida, o outro que está com a gente. A gente tem certas tendências de agressão em relação ao mundo e a si mesmo. E a gente precisa fazer certas restrições às nossas pulsões sexuais também. Né? Quer dizer, a vida em comunidade demanda um certo tipo de controle ou de restrição da sexualidade. Isso também é um lugar de gerador disso que ele vai chamar de mal-estar. Quer dizer, tem certos lugares de sofrimento que são inevitáveis da condição humana, e para a gente poder construir comunidade, sociedade, vida coletiva, a gente precisa barrar certas características, certos destinos das nossas pulsões que tendem à destruição ou que tendem a algo que impede a formação de relações. Né? Eu acho que a gente deveria, assim, vai acabar abordando isso mais a fundo, né? Talvez quando a gente for falar de textos como para além do princípio do prazer e tal, sobre a questão da pulsão de morte em si. Mas eu acho que seria importante a gente pensar essa ideia de por que a agressividade, né? Por que o ser humano, que em geral está justamente pautado, né, na busca pelo prazer, encontra essa resposta agressiva. Assim, desde criança, desde bebê pequeno, a gente observa a agressividade dos bebês. Né? Então, eu acredito que essa ideia do simples impedimento do acesso ao prazer que o bebê tem seja uma coisa que já causa algum tipo de distúrbio, né, de incômodo para esse bebê que gere um impulso agressivo. Então, eu acho que a agressividade ela faz sim parte da nossa natureza, mas como uma resposta, né, a essas impossibilidades de obtenção de prazer, né, que estão presentes na nossa vida toda. Né? A questão é o que é feito com essas pulsões, né, essas pulsões agressivas, mas também com as pulsões que buscam o prazer, também, né, com a nossa libido. Então o Freud ele tem esse texto das pulsões e seus destinos, né? Aí também vai ter uma série de
de variações de tradução, né? Mas eu acho que na pulsão dos seus instintos, pelo menos tem essas operações, né, que a nossa psique proporciona às pulsões, e eu acho que a primeira delas, talvez que a gente podia abordar, é a questão da sublimação, né? Por que a sublimação seria interessante, né, de ser pensada como um destino da agressividade, por exemplo? A gente pode pensar a agressividade num contexto, por exemplo, numa disputa esportiva, certo? Um jogo de futebol, uma coisa assim. Então a sublimação aparece, né, como um bom destino para as pulsões, né, um destino interessante do ponto de vista da cultura, né, porque se a gente pensar o que é a sublimação, de onde Freud tira essa ideia de sublimação, claro, o que é conveniente se você pensar do ponto de vista da cultura, né? Então, do ponto de vista da cultura, é mais interessante que uma pessoa coloque seus impulsos agressivos, né, quando ele vai, enfim, disputar uma partida de xadrez ou de futebol, ou do que quer que seja, do que se ele, sei lá, for atacar o vizinho ou atacar alguém que fisicamente, né? Então, enfim, é uma maneira, né? Do ponto de vista da civilização, sem dúvida, essas formas sublimatórias são mais interessantes. Né? Do ponto de vista do indivíduo, talvez pela própria autoconservação do indivíduo também, né? Justamente porque ele precisa viver, ele está sempre imerso na civilização. Então, se ele não se submeter a essas normas, ele provavelmente vai ser ou desamparado ou mesmo punido, né? Então, você tem essas duas respostas da civilização contra o indivíduo que é incapaz de passar suas pulsões agressivas por um processo de sublimação, né? Agora, a sublimação é uma das possibilidades, né? Então, a gente pode pensar que outras são, por exemplo, a reversão ao seu oposto, né? Então, o que se desdobra, né, em operações diferentes. Então, você tem, por exemplo, a mudança da atividade para passividade, né? Então, uma pessoa que sente a sua própria agressividade, ela pode se colocar, talvez, como vítima da agressividade do outro, né? Esse outro, esse que não faz parte do seu clã, né, do seu grupo, ou aquele que ele coloca para fora justamente da civilização. Então, eu vejo que as pessoas, muitas das vezes, quando têm medo da agressividade alheia, né, isso pode ser uma formação do inconsciente que tem a ver muito com o sentimento do seu próprio sentimento de agressividade, né, com as suas pulsões agressivas. Então, isso é uma questão a se considerar, né? Como é que a tua agressividade gera em você, na verdade, medo da agressividade do outro. Então, a gente já consegue entender assim como que as pessoas nas cidades, né, que, enfim, se enclausuram, né, como diz o Christian Dunker, nessa lógica de condomínios e tudo mais, porque ele tem muito medo do outro, condomínios com muros altos e tal. Bom, tudo bem, isso é porque o outro sempre é muito agressivo. Ele não consegue observar a agressividade dele mesmo para com o outro, né? No fundo, a agressividade ele coloca como sendo um atributo do não eu, né? Quando é muito bem, muitas das vezes, uma característica do próprio indivíduo, né? Então, bom, essa é uma possibilidade, mas também tem a possibilidade da reversão do conteúdo, né? Então, você criar, por exemplo, uma formação reativa, né? As pessoas que às vezes parecem muito assim, cuidadosas, né? Pessoas que falam assim, que te recebem muito bem, mas a gente percebe uma certa complicação naquele tipo de tratamento porque ele parece injustificado. É um tipo de amor que soa artificial porque não se justifica. Você não fez nada de bom para outra pessoa para merecer aquele tratamento, né? Então você percebe as pessoas que vêm chamam muito de meu querido e que e tal, você nem conhece a pessoa, sabe? Então é interessante como isso pode indicar, né, um destino da própria agressividade numa formação reativa. Exato. A formação reativa é muito típica assim, de várias neuroses, mas a neurose obsessiva principalmente, né? Então como que muitas vezes você vê as pessoas que soam meio estranhas, né? Às vezes até em igrejas, coisas assim, o pessoal te recebe sempre muito bem, mas é aquela coisa meio
Agonia, né? Mas é melhor do que né, matar o outro, né? Quer dizer, esse é o ponto. Sem dúvida, melhor a formação reativa do que a agressividade, assim, da passagem ao ato, né? E da passagem ao ato também é uma possibilidade para as pulsões. É. Né? Agora é uma possibilidade complicada. Agora, a passagem ao ato ela vai ficando cada vez mais praticável, cada vez mais viável para o indivíduo, sempre quando ele encontra um amparo social. Né? Ele encontra no seio da própria civilização uma possibilidade de acolhimento para essa passagem ao ato. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um presidente que estimula, né, atos de violência, eu acho que isso facilita esse tipo de destino das pulsões. Ou seja, as pessoas serem agressivas, tudo bem, elas vão ser agressivas, mas elas atuarem essa agressividade na vida real, ou seja, fora de atitudes sublimatórias, mas fora também de voltas sintomáticas, né, que elas possam ter, mas então que elas consigam exercer a agressividade, né, sem medo do desamparo social, do desamparo da civilização, talvez seja uma coisa muito típica do nosso tempo e da formação dessas bolhas. Né? Eu acho que a bolha ela serve muito para salvar o indivíduo do desamparo. Né? E quando salva o indivíduo do desamparo e, ao mesmo tempo, oferece para ele uma possibilidade de exercer diretamente a sua agressividade em atitudes violentas, né? Então é uma complicação que a gente observa, né? E que a gente sempre tenta, assim, na clínica evitar, mas a gente percebe que isso vem aumentando, né, Fabiano? Você viu aquele caso de Foz do Iguaçu, né? São questões de passagem ao ato que dão medo nesses nossos tempos. Né? É. Mas é que eu acho que tá uma coisa interessante desse texto do Freud, né? Porque o pressuposto fundamental aí, que você está falando sobre agressividade, é o ponto 1, né? Esse é o ponto 1 do 1. Que a agressividade, né? A agressividade é inerente à condição humana. Esse é um primeiro ponto, né? E isso que você está falando nos tempos atuais tem a ver com uma preocupação do Freud, que é justamente para que destino, aí falando sobre as pulsões, né? Que destinos podemos dar a esses circuitos de agressividade que são inerentes à condição humana? Né? Quer dizer, o que a gente pode fazer com isso? É muito interessante que no Mal-Estar tem um certo momento do texto que o Freud vai dizer assim, olha, a gente está vivendo um período que era um período anterior de otimismo, né, no final do século XIX, início do século XX, quer dizer, a gente vem produzindo a mais bonitas das tecnologias, mas tem um problema, porque se a gente não pensar sobre os destinos dessas pulsões, a gente vai se lançar mão dessa tecnologia para pura e plena destruição. O que foi que aconteceu um pouquinho depois da escrita do livro? Né? Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial se tratou disso. Né? O que aconteceu na Alemanha, enfim. Então, essa é uma pergunta que o Freud se coloca justamente nesse texto. Né? Quer dizer, se tendo como suposto de que a agressividade é inerente à lógica das pulsões, a gente precisa pensar no papel da cultura em relação aos possíveis, prováveis destinos dessas pulsões, para onde isso pode ir. Né? E é interessante, e é muito interessante o lugar da cultura, né? Porque ele vai dizer assim, olha, a cultura é um lugar fundamental para mitigar justamente o ímpeto de destruição que as pulsões podem ter, né? Uhum. É um lugar que essas pulsões podem ter o melhor, já se falou sobre sublimação, pode ter um destino melhor, menos destrutivo, né? Seja nas artes, seja na música, então tem vários exemplos possíveis, porque ele vai dizer assim, olha, o ser humano depende da construção desses espaços que seja possível minimizar ou mitigar o desamparo e o sofrimento de certos lugares que são inescapáveis, né? O Freud vai dar 3 grandes lugares de sofrimento que são inescapáveis da condição humana, que é interessante, né? Ele vai dizer assim, olha, tem 3 lugares que são fontes de sofrimento que a gente não tem o que fazer. E isso é muito interessante para pensar clínica.
A primeira delas, né, assim, a primeira delas é o nosso próprio corpo, quer dizer, a gente envelhece, o corpo vai parando de funcionar, a gente vai ficando doente, e isso gera dor, sofrimento, e não há o que fazer. Né? O segundo ponto, que daí tem muito a ver com o mundo contemporâneo, é o que ele vai chamar da natureza, entre aspas, né? Bom, o que vem da natureza a gente tem o menor controle, a gente pode, né? Vamos pensar aí nos calores que tem feito na Europa e no Brasil, né? Quer dizer, é uma condição muito terrível de vida que a gente pode ter a partir de condições muito desfavoráveis que a natureza pode nos trazer. Esse é o segundo lugar. E o terceiro lugar é dizer assim, olha, as relações, aí tem a ver com o desamparo, né? Assim, olha, as relações humanas também são lugares inescapáveis de sofrimento, as relações sociais e humanas, né? Porque, justamente, porque o outro é sempre o outro. O outro é sempre o outro, não é uma coisa que a gente aprende na clínica, né? O outro é sempre o outro e, assim, sempre vai sair da tua fantasia, né? O medo do desamparo sempre está à nossa porta. E, assim, Exato. lidar com a falta é sempre uma questão. Então, e é um lugar que o Freud vai dizer que é um lugar que talvez seja o lugar que mais gere sofrimento. Né? Então, a cultura tem um lugar justamente aí, quer dizer, o que fazer com esses espaços, né? Que são espaços de desprazer e de sofrimento, duas coisas, né? E também a cultura é um lugar onde que se pode dar melhores destinos para essas pulsões de agressividade quando a gente recebe essa fonte de desprazer e sofrimento. E, né, você falou muito sobre desamparo, né? Quer dizer, quando a satisfação não chega, quando a gente investe em certos objetos e eles se desfazem, ou a gente não consegue a satisfação devida, pode acontecer de transformar no seu contrário, né? Quer dizer, Isso. pode virar pulsão de agressividade em relação ao objeto ou em relação a si mesmo. Né? Isso que o A Freud. questão é essa, de que uma sociedade que se vê muito deprimida, talvez seja uma sociedade que não esteja tendo muito sucesso em lidar com a agressividade humana de uma forma adequada, né? Porque como você estava falando, a agressividade ela está presente em todos nós e ela é necessária, né? Ela está presente na vida de todo mundo. Agora, tem talvez culturas que lidem melhor do que as outras com esses impulsos violentos. Eu imagino que a nossa está tendo uma dificuldade tremenda de lidar com a agressividade humana, porque se você coloca inibições demais, inibições que eu estou dizendo assim, não no sentido psíquico, né, mas inibições sociais mesmo, a ação humana, e que impossibilite a pessoa de dar destinos apropriados, né, para essas pulsões violentas, ela pode se voltar contra o eu. E aí as pessoas sofrem, inclusive, com. Enfim, eu acho que quando a gente fala de depressão, até é importante a gente falar aqui, que não é a mesma depressão que a gente está falando na psiquiatria, talvez. Né? A gente não está falando de regulação de neurotransmissores, nada. A gente está falando de uma posição estrutural de ataque ao eu, né, que diminui a potência, né, do sujeito de se autorrealizar. Então, é um encontro triste, né, no final das contas, para falar numa linguagem do Spinoza. Né? Mas a impressão que eu tenho, justamente, é que isso está sendo muito presente. A ideia da cultura do cancelamento, para mim, ela ilustra muito bem essa questão da dificuldade que o ser humano está tendo para lidar com normas cada vez mais refinadas, cada vez mais difíceis, cada vez mais difícil a gente ser politicamente correto e tudo mais. O que eu acho que é importante que a gente seja, mas isso tem um custo social. Né? É importante, talvez, pensar um movimento social que dê também caminhos para a expressão, tanto da libido, quanto para a sublimação da agressividade. Né? Eu acho que se a gente não pensar nesses termos, a simples repressão vai gerar sintomas que são muito piores, né, do que você, enfim, podia dar se você tivesse uma cultura assim mais adaptada. Você tem países que são muito menos violentos que o Brasil, por exemplo. Você tem muito menos passagem ao ato. Tem países que são mais violentos. A gente precisa ver o que é o conteúdo do próprio imaginário, das próprias representações sociais presentes na civilização, que nos levam a ser, por exemplo, um país tão violento.
né? Então, eu acho que isso é importante de a gente pensar, né? E aí, tanto na direita, você tem uma dificuldade imensa, porque eles tendem a dividir a civilização, então, entre aqueles que são a civilização de verdade, a cultura de verdade, né, e tal, e aí esses merecem ser talvez protegidos, não sei, mas esses são partes do grupinho dos cidadãos de bem e tal. E você tem os outros, né? O outro é aquele que você pode de maneira legítima aplicar então uma sanção, uma violência, né? Sem ter muito problema, porque você está falando em nome da civilização. É até uma atitude perversa, se for pensar do ponto de vista lacaniano, porque ele está agindo em nome do grande outro, né? Então, ah, essas formas, né, de lidar com a violência, eu acho que variam muito de lugar para lugar, mas que no Brasil parece que a gente está fracassando assim de uma maneira estrondosa. Né? Sim. Sabe que eu tenho pensado muito. A gente estava muito sobre pulsões, né? Teoria das pulsões. Mas é. Vou viajar aqui, mas eu acho que talvez seja legal. Eu estava muito. Antes até de conversar com você hoje, estava pensando muito na relação entre as pulsões e fantasia. Conceito, a noção de fantasia na psicanálise. Bom, Freud e Lacan, essencialmente, né? Porque uma coisa que é interessante de pensar é de que forma, no mundo contemporâneo, ou melhor dizendo, vamos pensar assim politicamente nas extremas direitas, né, na ascensão das extremas direitas. Quer dizer, eles têm narrativas que são sistemas fechados, né? Você falou muito sobre a construção do outro como um inimigo, quer dizer, isso é uma característica que é, né, bem clássica dos movimentos de extrema direita, a necessidade da construção de um outro enquanto aquilo que tem tudo de ruim, né? O outro como o inimigo, o grande inimigo. E, portanto, perigoso, portanto, capaz de plena destruição de uma civilização, de uma certa ideia do que seja civilização. Né? Como você falou, se eles falam em nome da civilização, porque eu suposto que eles estão protegendo a civilização de alguma coisa, ou de alguém, ou de alguns, né? Que é esse outro aí. E é interessante pensar em termos discursivos, como é que se constrói esses discursos. E é muito interessante como são mitos muito fechadinhos, né? São fantasias bem fechadas, são sistemas fechados, né? E isso está virando um problema justamente porque as plataformas digitais, a maneira como se tem feito política na contemporaneidade, através das plataformas digitais principalmente, facilita muito a reiteração desses discursos. Né? Quer dizer, você imagina para uma. É muito fácil você remontar a tua fantasia. Quer dizer, o real não consegue. O real tem. Vamos usar um termo lacaniano aqui, tá? O real tem pouca eficácia, digamos assim, de fratura, né? De poder fraturar aquela determinada fantasia. Porque a pessoa fica recebendo ali no WhatsApp, recebendo, seja onde for, um bombardeio de informações ou de fragmentos desse mesmo grande mito, desse sistema fechado que ele vai. Essa teoria seja uma teoria da conspiração. Normalmente é uma teoria da conspiração. Então ele tem muito mais instrumentos para remendar a fantasia dele. A fantasia neurótica. Então a fantasia vira uma clausura muito rápido, né? Digamos assim. E fica muito difícil para ele sair, para ele poder simbolizar. Né? A gente fala muito sobre simbolização, né? Dos cartéis. Está cada vez mais difícil para ele poder justamente metaforizar a capacidade de deslizar significantes, de simbolizar outras coisas para além daquele sistema fechado. Né? Encontrar Esse um é um terceiro ponto. termo, né? Encontrar um terceiro termo. Eu acho que as bolhas têm isso, né? Essa bolha remete muito à relação do bebê com a mãe, né? É um lugar que tem um viés de confirmação sempre. Isso, perfeito. Então, essas discussões sobre viés de confirmação, sobre dissonância cognitiva, tem outras áreas pensam em outros termos, né? Mas é como ser hoje pode pensar na cibernética como um sistema de feedback positivo, né? Da cibernética, quer dizer, é um circuito em looping que se reitera, né? Que se reforça. Mas é interessante pensar isso com o Freud, né? Porque isso fecha o grupo ou a pessoa num certo circuito pulsional ali,
é complicado, é um destino torto, né? Você fica um destino torto, ou virado para um destino de, ou fica alimentando um certo destino de agressividade pura contra esse outro imaginário, ou vira um circuito ao oposto, né? De agressão a si mesmo, ou do outro lado, isso pode se transformar também numa clausura de culpa, né? Ou de né, tem um outro ponto interessante nessa coisa da fantasia que eu estava pensando, é pensar no outro lado da moeda, né? Tava falando de extrema direita. Falei para você, né? Eu acho que na parte final do texto do Freud, a parte final desse texto do Freud vai ser sobre a gênese do supereu, lá da segunda tópica dele, né? Ele vai dizer assim, olha, o supereu essencialmente nasce da introjeção das proibições, das intromissões da cultura em relação às minhas pulsões, né? Eu não posso fazer tudo, não estou permitido, né, a ter os objetos que eu quero, a todos os objetos. Eu não posso destruir quem eu quiser ou o objeto que eu quiser. E a partir de um certo momento isso é introjetado no aparelho psíquico que vai dar, né? Isso vai criar algo que o Freud vai chamar de uma consciência moral e um sentimento de culpa que nunca dorme, né? Assim, é um sentimento assim, como você não tem como enganar teu aparelho psíquico porque ele é inerente a você, então ele é o guardinha, esse guarda sádico. Eu Vai gosto estar de sempre a como que ele posto. usa como uma guarnição de um exército estrangeiro, né? Perfeito, perfeito. Né? Ele sempre vai estar ali a postos, né? Mas enfim, mas é interessante que o Freud vai dizer assim, né, conforme a sociedade capitalista industrial foi crescendo, 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 e foi entrando mais gente dentro, e Eros foi crescendo, digamos assim, que foi juntando, foi juntando, foi juntando, a cultura ocidental teve que criar um supereu bem grande para poder sustentar esse tamanho, né? É isso que o Freud vai dizer, mais ou menos. Eu estou falando bem a grosso modo, mas a lógica é mais ou menos essa. Ele vai assim, olha, na sociedade cristã ocidental, criaram-se certos ideais de conduta e de moralidade que foram criados para poder sustentar essa comunidade enorme, só que elas são irrealizáveis, né? Quer dizer, aí tem um exemplo que ele dá que eu acho maravilhoso, que é a frase fundamental do cristianismo, né? Quer dizer, amar ao próximo, o grande mandamento, né? Ele vai dizer assim, gente, como é que você vai amar alguém que você não conhece? Quer dizer, isso não faz o menor sentido, né? Eu sou moralmente impelido a amar uma pessoa que eu não conheço, que é um outro mesmo, quer dizer, um outro ele pode me fazer qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa, né? E tem uma regra moral que tem que dizer que eu tenho que amar ele. Quer dizer, isso é irrealizável em termos psíquicos, né? Assim, olha, não tem como, isso aí não dá. E o Freud vai dizer assim, quando isso é demais, quando essa idealização dessa conduta moral é muito, muito realizável, isso se torna uma fonte de sofrimento também, de sofrimento, né? Quer dizer, porque a culpa entra em jogo. Tem uma frase aqui no livro que é bem legal, assim, olha, esses ideais de consciência moral, conduta, são tão, tão grandes que a única consequência disso ou é infelicidade, ou é revolta, ou é neurose. Esse era o terceiro termo que eu tinha esquecido que eu estava falando contigo. Ele vai dizer assim, olha, tem 3 caminhos possíveis para tremenda frustração de você não conseguir realizar esses ideais. Assim, infelicidade é mal-estar, né? Porque o começo do texto mal-estar versa sobre felicidade, né? Lembra disso. Sim. A segunda coisa é revolta, olha só que interessante. Ou vai gerar revolta, agressividade, não é? E a Sim. terceira coisa é neurose, vai virar sintoma, cara. Toma cuidado com isso, né? E é muito interessante, daí a gente pode até deixar para uma segunda parte da nossa conversa, porque eu acho, Eduardo, eu vou insistir com você sabe que eu tô sendo chato, mas eu acho isso muito interessante, cara, que é assim, como do lado das esquerdas aqui, né, já me colocando como, né, do lado das esquerdas, como nos espaços das esquerdas tem se criado grandes ideais ou grandes supereus culturais que o Freud vai chamar. Assim, ó, vamos pensar que a cultura tem o seu supereu, que é isso que eu estou falando, né? Mas vamos pensar em escalas menores do que a sociedade ocidental, mas em certos espaços coletivos
têm criado os seus próprios super-eus culturais. E isso tem sido absolutamente insuportável para muitas pessoas que estão nesses espaços de resistência, de luta política. Quer dizer, tem um código de conduta que me enforca, que me deixa absolutamente. O que eu vou fazer com essas pulsões que transbordam esses códigos de conduta? Né? Quer dizer, E aí surge também um pouco daquilo que o Freud chama do narcisismo das pequenas diferenças, né? São pessoas total. que elas estão cada vez mais agindo assim, de forma homogênea dentro da bolha, e aí por causa disso elas vão aprimorando. Isso parece engraçado, porque parece aquele texto do Elias, né, do processo civilizador, mostrando como que as pessoas, então, quando elas não estão mais obrigadas assim, a conviver com um risco de morte iminente, de um ataque violento e tal, como elas começam a desenvolver na civilização normas cada vez mais refinadas, né? E é engraçado, porque o Elias ele vai falar isso um tempo depois, né? Mas ele aproveita, sem dúvida, essas ideias do Freud, porque a formação do supereu, você vê que está muito claramente presente na obra dele. Você imagina a vida na corte, né? A vida na corte, então, as pessoas desenvolvendo regrinhas de como que você deve segurar o talher, como é que você deve fazer isso, aquilo. E aí, de repente, a gente se vê justamente dentro dos movimentos de esquerda, com uma incapacidade, uma impossibilidade, né, de se manter assim de maneira estável, porque cada vez as normas se tornam mais complicadas de se aprender, né? Às vezes você fica desatualizado, né? Às vezes tem uma palavra, essa palavra está cancelada, está proibida. É engraçado, porque a esquerda está extremamente proibitiva de uma série de questões, né? Tem que tomar um cuidado extremo para falar sobre vários assuntos, né? Eu estava assistindo uma palestra de uma de uma psicanalista já mais velha, né, e tal, e ela se desculpando assim o tempo todo porque ela não conseguia usar linguagem neutra, por exemplo. Né? Eu não tenho nada contra a linguagem neutra nem nada, mas assim, você vê que há de fato um mal-estar dessa profissional, né, essa pesquisadora que passou a vida falando sobre feminismo, passou a vida falando, né, sobre gênero, e aí ela simplesmente estava com uma dificuldade realmente de incorporar certo tipo de linguagem neutra. Então eu fico pensando até que ponto esses desenvolvimentos e refinamentos que são importantes para as lutas identitárias não acabam gerando um espaço um pouco difícil de respirar, assim, porque, enfim, o que eu acho é o seguinte: tem alguns recalques que a civilização nos impõe, e é importante que ela imponha, sabe? Sim, Tem coisas que e a o gente não próprio Freud entendeu, defende isso. justamente. Esse texto é sobre isso. Ele vai dizer assim: olha, isso é necessário, é fundamental para a nossa vida. A gente poder viver em sociedade. Porque esse é o problema que o Freud levanta. É assim, ó, a gente está num momento que a gente não está sabendo o que fazer com essas pulsões de destruição. Por isso, a reflexão é sobre isso, no fim das contas. Né? Mas só que o que eu acho genial do Freud é justamente esse ponto de ambiguidade, que é central do próprio pensamento freudiano. Ele vai dizer assim: olha, isso é irrelevante, é importante, é fundamental. A gente pensar como é que a gente pode sublimar essas pulsões, como é que a gente pode justamente, de certa forma, civilizar a cultura ou refinar o processo civilizador, para usar o termo do Norberto Elias. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que esse mesmo processo é fonte de produção também de formas de sofrimento e é o locus de produção de neurose propriamente dita, né? As neuroses, a clínica das neuroses provém desse mesmo lugar também. Você entende como é interessante esse negócio? Que ele está falando assim. Porque sabe o que é? É que as pessoas têm dificuldade. Não, assim, não, então vocês querem dizer que. A gente não está querendo dizer que a cultura que é politicamente correta é ruim. Não se trata disso. Quer dizer, o ponto central é: olha, tem algo ali nessa lógica civilizacional, digamos assim, que promove certos efeitos colaterais em termos Isso. psíquicos. Né? É neurose mesmo, né? Eu acho que acaba sendo uma esquerda neurótica. E aí Exato. esses sintomas, eles voltam dentro da própria esquerda, né? Que é interessante. Então você tem, Mas por um lado, uma direita que com uma tendência perversa, né? Essa direita que fala em nome da cultura, ou seja, eu sou o cidadão de bem, né? Então eu sou o que defende a cultura
como se a cultura fosse uma coisa assim transcendental, né, com valores ah, imutáveis, divinos e tudo mais. E por outro lado, você tem uma esquerda assim neurótica mesmo, né? Mas por motivos até compreensíveis, né? Então as pessoas estão, as lutas identitárias elas são, enfim, fundamentais, né? Para nós, enfim, a gente não podia abdicar de todos os desenvolvimentos identitários do último século. Agora, assim mesmo, a gente vê que, bom, isso gera efeitos, né? Isso não é só uma questão assim que vai passar pela nossa vida pulsional assim tranquilamente. Não vai gerar mal-estar, vai gerar complicações. Eu acho que talvez seja mais fácil a gente viver com as complicações, né, geradas por esse mal-estar neurótico, né, que a gente vive nesse mundo de esquerda, do que, de fato, você viver num mundo perverso onde você pode ser assassinado por causa da sua cor de pele. Ou um mundo paranoico, né? Também. Ou um mundo paranoico, né? Então, e eu Quase vejo psicótico. é, e eu acho que a gente não pode descartar uma certa estrutura justamente paranoica, né, dessas bolhas, né? Porque as bolhas, se você for pensar, principalmente dessas teorias da conspiração, né? Eu estive fazendo pesquisa de campo em grupos ligados aí às teorias da conspiração, né? Grupos assim, tanto de bolsonaristas quanto o pessoal anti-vacina, quanto o pessoal que acredita muito nessa ideia do deep state, né? Aquela coisa. Então, você percebe que nessa galera sim, as bolhas em si têm justamente um viés de confirmação, o que infantiliza o sujeito a fases, não fases neuróticas, fases assim mais problemáticas, né, do que fases assim, edípicas e tudo mais. Por quê? Ah, o sofrimento paranoico, né, os sofrimentos esquizoparanoides são assim, de fases anteriores, né, à constituição do eu mesmo. Então, isso ameaça o indivíduo, e eu acho que talvez por isso eles sejam também mais violentos, né? E essa ideia, por exemplo, eu estava assistindo aquele documentário do pessoal que invadiu o Capitólio nos Estados Unidos. Sim. O que leva num país como os Estados Unidos, né, a pessoas e olha, não eram pessoas assim que não tinham acesso à educação, nada disso. Né? Você tinha lá médicos, advogados e tal, dentro daquele grupo de 600 pessoas que estavam invadindo o Capitólio nos Estados Unidos, né, a mando, né, de um líder, né, pai, né, que é o Trump, e que, enfim, é a favor de uma teoria conspiratória, né, de que as eleições tinham sido roubadas e tudo mais. Ou seja, isso tem um elemento paranoico que é assustador, né? Então a gente fica pensando como é que isso vai reverberar também aqui no Brasil, que a gente está vivendo um momento parecido. Né? O que acontece, né? O que faz com que esses grupos, essas bolhas com esses viéses de confirmação possam exercer assim uma infantilização, né? Possam trazer conteúdos tão arcaicos do sujeito. Né? Isso. Isso é bem legal que você está falando. Não, isso é um dos pontos que eu acho assim, e sustento isso. E, né, né, a gente estava falando sobre isso, né? Que eu acho que a psicanálise, Freud, né? Mas também Lacan e outros autores tem insights muito interessantes para se pensar discursos, né, na contemporaneidade e pensar formas de laço social contemporâneas, né? E está falando de algumas delas em relação à política. É que tem um pessoal, agora, né, assim, tem uma galera aí que ia ficar, né, que o próprio Freud fala nesse texto, né? Bom, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai passar os conceitos que a gente desenvolveu na clínica para pensar os sócios, digamos assim. O próprio Freud vai fazer esse disclaimer aqui no texto, é muito interessante. Você não, é claro, isso tem uma série de problemas em você fazer isso. Mas isso não implica que eu não vá fazer, quer dizer, que não seja uma tentativa interessante de especulação mesmo, de pensamento, né? Isso é uma coisa que a gente sustenta, eu acho, quer dizer, a gente tem falado muito sobre discursos, né, paranoico e neurótico. A gente está falando dos discursos, isso é importante, não é falando que o fulano não se Sim. trata disso. A gente não está
diagnosticando fulano ou ciclano, porque tem muita gente, quando a gente começa a falar desses termos na política, não, porque vocês estão psicologizando a É, política. Assim, olha, assim, com um todo respeito. discurso, né? Então, sabe, a gente tem formação em ciências sociais, a gente estudou ciência política, assim, né, com calma. Assim, é uma especulação, e isso exige também pesquisa, então, enfim. Mas, eu acho que tem certas dinâmicas da política contemporânea, das formas de laço social, né, das relações de poder e de violência, que passam por essas questões. Eu acho que tem né, e é muito interessante como isso bate na clínica, né, Eduardo? Quer dizer, essas formas de. Né, a gente falou sobre essa coisa dos super-eus bem grandes nas esquerdas, eu acho que é uma coisa que é muito comum na clínica. Por exemplo, as pessoas vão parar na clínica, até porque eu acho que as pessoas de esquerda fazem muito mais análise do que de direita. Né? A gente tem que fazer pesquisa, mas eu tenho um pouco essa impressão. Essas são questões bastante comuns, clínicas, digamos assim. Né? Então, eu acho que esse texto do Freud específico, sobre pulsões, sobre fantasia, sobre formação, né? Esse lugar da cultura como esse lugar ambíguo, que é um lugar que é ao mesmo tempo necessário e fundamental para que a gente viva suficientemente bem, né? Usar o termo winnicottiano. Mas ao mesmo tempo é o lugar que a gente não pode esquecer que é um lugar potencial produtor de neuroses, produtor de é um lugar que pode enclausurar a gente na nossa própria fantasia de onipotência, na nossa própria fantasia, né? Nossa... Como diz num outro texto, Freud dizer assim, olha, o neurótico, assim, depende, né? Chega um certo momento que ele vai sacrificar a realidade em prol da fantasia, entendeu? Assim, ele vai fazer isso. E eu acho que tem certas dinâmicas atuais da política contemporânea que a gente está sacrificando a realidade em prol da fantasia. A gente está fazendo, muitos grupos estão fazendo isso da sua própria forma, né? Quer dizer, as direitas fazendo isso de um jeito, mas eu acho que as esquerdas também muitas vezes sacrificam seus princípios o princípio da realidade em prol de certas fantasias né, de Isso não é violência, de igualdade, que esse é um ponto que o próprio Freud vai falar. Isso é interessante também, né, os socialistas, os comunistas ficarem bravos, mas o engraçado quando o Freud fala do socialismo, né, ele vai dizer assim, ele assim, a ideia é muito boa, mas só que eu acho que vocês acreditam muito, muito fácil na fantasia de vocês. Vocês acreditam demais. Calma. Assim, ele vai assim, olha, não vai ser um passe de mágica. A tomada dos meios de produção não vai resolver isso numa passe de mágica e todos vão viver em plena harmonia. Não vai, não vai. E não foi, né? E aí, Fabiano, também porque justamente ele estava prevendo, e ele fala isso no texto, né, que a dificuldade é, bom, e quais são os destinos pulsionais, então, que vocês vão fazer no dia seguinte da Revolução? Né? Uhum. Então, o que você faz, então, com a libido, mas também com a agressividade? Ou seja, o ser humano vai mudar, assim? Então, é tudo muito complicado. A gente tenta encontrar maneiras de encontrar circuitos pulsionais, né, para usar o termo do Safatli, mas circuito dos afetos, né, que ele fala, de forma que as pessoas possam viver de uma maneira melhor. Né? Então, eu acho que essa nossa iniciativa aqui de estar trazendo a psicanálise também para tratar assuntos sociais, também sofrimentos que são comuns na contemporaneidade, né, coisas que aparecem na clínica reiteradamente. Né? Então, a ideia é essa. Né? Eu acho que essa nossa discussão de hoje pode ser um ponto de partida, né? Mas, igualmente, também eu gostaria que fosse um convite, né? Que as pessoas se sintam aí também convidadas para vir participar, né? Para vir conversar com a gente, para vir sugerir temas, né? Para comentar aí e colocar questões, né? Que acham que a gente poderia estar também abordando aí. Né? Então, eu acho que era por aí, Fabiano. O que você acha? Você fica satisfeito? A gente não satisfeito, a gente nunca tá, né? Assim, Ótimo. não tem jeito. Mas aceitemos a castração do tempo, É isso. É né? isso. E não, eu acho que como primeira, né, a aventura foi bastante legal. É que esse texto ele tem uma profundidade, uma complexidade tal que, né, a gente vai fazer parte de 15 do texto. Sem Mas dúvida. então,
ficam questões até para os próximos, que a gente pode conectar com os próximos textos também. Né? Então, a Psicologia das Massas é um texto anterior a esse, tem muitas continuidades, né, entre esses dois textos, para pensar o fenômeno de massa, como é que o Freud pensa o fenômeno de massa e a relação com o outro. Né? Então, E a constituição do eu também, né? Exatamente, a constituição do eu, né? Como é que se dá a constituição do eu, e de como a cultura afeta ou não, né, essa constituição do eu. Isso tem a ver com a própria ideia do fenômeno de massa, né? Enfim, tem várias coisas, vários desdobramentos possíveis, cara. A gente pode ir muito longe, então acho que como começo vale, e a gente vamos costurando junto aí as ideias. Perfeito. Tamo junto, Fabiano. Então, até o próximo vídeo aí. Até. Valeu.